Olá, seja bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil, nosso podcast extraordinário, porque sempre trazemos pessoas extraordinárias, o que torna o programa, obviamente, interessante. E procurando trazer aquilo que a pessoa tem de melhor. E nesse caso, tendo assim um verdadeiro show de imagens e visual, convidando aqui a Thaís Galvão. Seja muito bem-vinda, Thaís. Ai, obrigada. Em nosso programa. Obrigada, viu? Estou muito honrada com o convite. Adorei. E assim, é daquelas pessoas que a gente conversa, tem vontade de conversar e a conversa não para, porque além da grande simpatia pessoal, uma pessoa que tem assim, uma vivacidade, aquela pessoa bonita por dentro e por fora, ou seja, com rico conteúdo, uma pessoa conectada com o mundo e com também a imagem das pessoas. E nesse contexto, Thaís, ela é consultora de imagem, tem toda uma formação em cinema, tem toda uma formação também na parte de audiovisuais. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Thaís, só pra gente ter uma conexão e as pessoas que estão aqui nos assistindo já terem uma ideia inicial de quem é você. Pois é, a minha formação é de cinema e audiovisual, fiz a Federal do Mato Grosso e eu sou, na verdade, do interior de São Paulo, né, aqui. E aí eu fui me arriscar lá em Cuiabá, na Federal do Mato Grosso. Você é oriunda de onde? Você nasceu? Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto. Trabalhei lá, inclusive, numa empresa chamada Zanini. Ah, sim, super famosa. Faz tempo isso. Ah, que demais. demais. Em Ribeirão Preto, trabalhei na Zanini, lá em Sertãozinho. Que demais. Olha Quanto só. tempo? Ah, isso não vou nem falar. O pessoal começa a fazer conta, mas sem dúvida mais de 40 anos. Que legal, que legal. Então, eu saí de lá com 19 anos. Aí eu fui pra Cuiabá me arriscar, né? E assim, não tinha nenhum parente lá. Então foi muito legal porque me fez crescer muito. Morei 7 anos em Cuiabá, fazendo a faculdade. E aí trabalhei em TV, na afiliada da Globo de lá, e em rádio também. O que você fazia na TV? Eu era produtora, né? Trabalhava na produção dos programas locais. Ajudava ali meio que peão de obra. ali no... E ali você já teve algum insight, talvez uma percepção da importância da imagem? Como é que é a sua relação com a imagem das pessoas? Você acredita que não? Eu já estava bem assim, um momento que eu gostava bastante, né, a imagem, querendo ou não, quando eu ajudava nas produções, ia ali para gravar os programas, a gente tinha uma noção, né, de como a pessoa ia se apresentar e tudo mais, mas para mim mesmo não tinha muito esse conhecimento técnico que eu tenho hoje. Mas foi muito importante, porque depois que entrou na pandemia, eu adorava, né, a parte da TV ali, da imagem em si. Mas quando entrou a pandemia, eu me senti um pouco na crise, porque eu não estava consumindo o que eu estava vendendo. Então, ou seja, eu não estava assistindo mais TV. A TV aberta. E aí isso me fez ficar um pouquinho em crise. O que será que eu vou fazer profissionalmente na minha vida? Para me recolocar ali no mercado de trabalho, fui fazendo alguns trabalhos em paralelo e tal. E aí eu me vi numa necessidade de fazer uma consultoria de imagem para mim, como cliente, porque eu estava em crise também com o meu guarda-roupa. Então, para eu me recolocar ali no mercado de trabalho, preciso me apresentar um pouquinho melhor com algumas técnicas, enfim. Me apresentar melhor para conquistar outros patamares. E aí eu realmente adorei. Fiquei fascinada pelo trabalho, pelo curso. Fui, né, me aprofundar e não era um objetivo profissional. Mas aí eu gostei tanto que fui aplicando na minha mãe, nas minhas cunhadas, na minha família. Aí pegou, mordida pela mosquinha. Exatamente. Falei, nossa, o propósito é muito grande. Você mexer com a autoestima da pessoa e entender também que as pessoas pouco sabem de como se apresentar, de como mexer ali na sua imagem com um objetivo, que a nossa roupa é uma grande aliada pra gente conquistar nossos objetivos e aí... Isso fica para você que está aí nos assistindo, né? Aqui nós temos, da nossa comunidade aqui, consultores, mentores, empresários, empreendedores, C-Level, ou seja, uma comunidade muito grande de pessoas que de uma maneira são líderes que também atuam na gestão, na coordenação, no trabalho de outras pessoas. E talvez, assim, pessoas que são os convidados, nossos convidados. Então tem uma comunidade bastante grande de pessoas conectadas com o mundo, principalmente no mundo corporativo. Então a pergunta que eu deixo para você agora é assim, você também briga com o seu guarda-roupa? Até que ponto que você tem feito algum trabalho em relação à sua própria imagem? É claro que normalmente as mulheres têm muito bom gosto, ajudam os maridos lá na busca lá das suas roupas, calça, não sei o que, tem que ser disso, desse tipo, cores, alguma coisa assim, mas é claro, para as mulheres em especial. Mas uma ajuda profissional, uma pessoa que estudou, conhece, paleta de cores, eu nem sabia o que era isso e recentemente eu fiquei sabendo. E também assim, as cores que mais combinam com você, com o seu estilo, tipo de roupa, conforme o ambiente, ou seja, tem muita informação em relação a isso.
E não só em relação à aparência, mas em relação a cuidados, a comportamentos também. É uma composição de elementos que geram, de fato, uma boa imagem. Com certeza, um primeiro impacto. Então, você assina esse panorama, não, claro, a ideia é que você traga aqui coisas práticas, né, para quem está nos assistindo, mas o que de fato compõe a imagem de uma pessoa? Qual é essa assim, visão mais ampla, mais segmentada assim, por pontos que você julga que são os mais importantes para uma pessoa se preocupar em relação a cuidar da sua própria imagem? É se autoconhecer. A pessoa precisa se autoconhecer. Ela precisa entender o que ela mais gosta no corpo, o que ela mais gosta no rosto, o que ela mais gosta, o que ela quer mostrar para outra pessoa. Qual que é a comunicação que ela deseja atingir na outra pessoa. Eu percebo muito, o atendimento como é muito personalizado, percebo muito que as pessoas esbarram, elas não sabem. Às vezes eu pergunto, quais são as suas qualidades? Aí ela, não sei. O que você quer comunicar? Também fica, sabe, esbarra. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta muito importante. Eu ajudo a desenvolver isso. E dependendo ali, claro, Thaís, eu quero passar essa mensagem. E eu ajudo, através da aparência, das roupas, dos acessórios, a realmente comunicar o que deseja. Sem entrar ainda mais nas especificidades do seu trabalho, como é que você avalia, assim, de maneira geral, aquelas pessoas que começam a postar as suas fotos na internet? E muitas das fotos, muitas vezes, um certo exagero aqui ali no meu entendimento, mas sem muitos cuidados em relação à reputação. Como é que é isso? Porque a qualquer imagem, viu, assim, a pessoa assim, fazendo qualquer coisa, ela posta porque vai aumentar talvez a quantidade de views. Mas será que está causando uma boa impressão com as imagens que estão postando? É essa reflexão que tem que ter. Eu avalio, assim, mas assim, entendo os dois pontos, sabe? Tem que ter um equilíbrio. Tem que mostrar, sim, ali a verdade. Não pode colocar também uma certa hipocrisia, sabe? Assim, nas redes e não é daquela maneira. Acho legal ser uma coisa genuína, uma coisa próxima. Isso é bem possível, mas assim, tem que tomar esse cuidado. Porque tem gente que não tem muita noção, né? Esbarra, não tem esse equilíbrio, entendeu? Então é importante que tenha esse discernimento. E sempre fazer reflexão. O que eu quero com isso? Tudo tem um objetivo. Sim. Entendeu? É importante ter essa reflexão. Você começou falando sobre, eu falei para o que causa uma boa imagem. Você começou a falar de uma parte que acho que também concordo com você, que é muito importante. É o autoconhecimento e a pessoa ter uma ideia daquilo que ela quer. Mas vamos levar em consideração que a pessoa não se conhece e ela quer causar uma melhor impressão, mas não tem nem noção do que ela quer de verdade. Porque ela, assim, eu quero causar uma melhor impressão, eu quero me posicionar, eu quero, talvez nem tenha essa percepção da importância do posicionamento ou da comunicação como um todo, mas para que uma pessoa cause boa imagem, boa impressão, além do autoconhecimento, que eu diria que seria uma base para dar um começo, um start mesmo no processo, o que mais uma pessoa precisa ter para ela cuidar da sua imagem? É aqui onde entra o seu trabalho nesse contexto. Passa a ser também de um meio psicólogo, né, para segurar a pessoa, ajudá-la no processo de autoconhecimento, de percepção dos seus reais valores e mais, o que ou por que ela quer melhorar a sua imagem. Talvez tenha um outro ponto, algumas perguntas que estão por trás disso. Então, talvez, em outras palavras, quais seriam as perguntas fundamentais que você faz ou faria para uma pessoa, que pode ser você, que pode ser eu, qualquer que seja a pessoa que esteja nos vendo aqui agora, que perguntas que você faria para a pessoa começar a pensar na imagem, na importância disso e os benefícios que isso pode trazer para a pessoa que cuida melhor da sua imagem. Tá, tem um dado, né, que fala que em 3 segundos a gente constrói uma primeira impressão sobre uma pessoa. E nessa primeira impressão, né, o impacto é ela entender assim, vamos pensar no pijama, home office. Pijama, a pessoa vai lá, nossa, tá chovendo, então preguicinha, mas né, home office hoje, acorda e já vai pro computador. Que sentimento que essa roupa vai despertar na pessoa? De uma pessoa que, tipo, finalizou o dia. O pijama é isso, finalizei meu dia, tô pronta para descansar. Porque trabalha em home office, né? Também. Você trabalha em home office, você trabalha de pijama, ou de chinelão de dedo, ou sei lá, de short, de bermuda. Sabe o que a gente tem que pensar? É que a roupa desperta na gente emoções, sentimentos. Então, pijama remete a isso. Tá. Então, é fazer aquela reflexão. Olha, algumas frases são importantes, às vezes eu vou repetir algumas delas. A roupa remete a... Nossos sentimentos. Nossos sentimentos. Olha só, começamos aí um mergulhinho aí já. Até que ponto que eu cuido? Não tinha pensado nisso. A roupa remete aos nossos sentimentos. Mas isso é verdade. Quando você está bem, eu não sei como você, acredito que você também. Bem vestido, uma roupa legal, um ambiente legal, eu me sinto melhor, mais à vontade.
até numa palestra, eventualmente subindo num palco, como muitas vezes tem que fazer, mas se eu estou vestido de uma maneira adequada, gostando da minha roupa, da minha aparência, eu me Você sinto quer se melhor. mostrar, você quer mostrar, se mostrar. Agora, quando você está inadequado, não sei se você já passou por isso. Também, eu acho que mais vezes do que quando está adequado. E aí, quando você vem, aí, tipo, ixi, o pessoal tá mais que eu, ou eu tô mais que as pessoas, você não quer se esconder? Ai, não, tô com vergonha, não quero. E aí, é a roupa despertando sentimentos em você. Então, por exemplo, no home office, a pessoa tá com pijama, ela vai trabalhar? Que não vai, ela vai postergar a tarefa que ela tem pra fazer, ela vai, depois eu faço. Talvez não seja o pijama, talvez aquela roupinha, Ou assim, aquela roupinha, camiseta, talvez isso. tenha cuidado em relação a rosto, a um corte, a um penteado, sei lá, uma questão um pouquinho mais... Se você se arruma minimamente, vou dar... Mulheres, por exemplo, vou passar um batonzinho aqui. Os homens também, vou dar uma penteada aqui no meu cabelo, vou numa barbearia, vou dar um jeito na minha barba. Já quer se mostrar mais. Aí você fala, nossa, já tô pronto aqui, deixa eu fazer essa reunião, deixa eu abrir essa câmera. Se eu produzo conteúdo, deixa eu já gravar esse vídeo. Algumas reflexões que a gente tem que fazer é isso, sabe? É nessa linha. Tipo, a roupa vai despertar um sentimento em você, vai aumentar a sua autoestima e você vai causar esse impacto nesses 3 segundos. Então é isso. Como é que é o seu trabalho em relação à roupa? Vamos lá. Eu vou te contratar, alguém daí vai querer saber um pouco do seu trabalho, querer melhorar a imagem. Deve ter um processo, deve ter um método, deve ter um sistema que você criou, desenvolveu. Sim. Como é que funciona isso? Se for... Etapa por etapa, passo a passo. Tem a parte online, tem a parte presencial. São 4 encontros. E são 4... Trabalho online e trabalho presencial também. Exatamente. Os 4 encontros são bem densos, vamos dizer assim. São de 3 horas em média. Puxa. Mas é muito legal porque é muito dinâmico. A pessoa nem vê passar. Então, depois que fala, nossa, tanto que tem ali no meu material as horas extras, você fala, mas nem precisa, são 3 horas, mas sempre passa o do horário, porque é muito dinâmico e você nem vê, porque é mão na massa mesmo. A gente vai mexer no guarda-roupa, entender as peças que estão ali, qual que é a comunicação que você deseja passar. Então, é muito, muito legal, muito interativo. Então, tem todos os processos teóricos, que eu chamo, na minha metodologia, são os processos teóricos. Coloração pessoal, como você disse, as cores que mais harmonizam com a nossa beleza. Todo mundo tem uma paletinha de cores que deixam mais bem apresentável. Depois tem a parte dos estilos, quando a gente realmente entende as linhas. Tem uma linha aqui no seu blazer. As linhas que compõem a nossa imagem. Do que eu tinha reparado, concordo? Tá vendo? A linha aqui, do ombro, as linhas, se a linha curva, enfim. Então a gente vai entender os tecidos, gramatura dos tecidos, texturas, modelagens que favorecem o seu corpo. Porque às vezes a pessoa chega, eu esbarro muito numa questão, as pessoas falam, Thaís, eu vou fazer a consultoria de imagem depois que eu emagrecer, depois que eu chegar num corpo ideal, né? Que existe essa ideia de... Então, provavelmente. Exatamente. Falando, o momento é agora. A oportunidade está surgindo agora. Quando as pessoas dão essa oportunidade para eu entrar na vida delas ali, fazer essa consultoria de imagem, no momento que elas estão agora, aceitando o corpo que elas estão agora, é fenomenal. Ela fala, nossa, eu estava com uma meta de emagrecer 20 quilos, nem tô mais. Porque ela entendeu o corpo dela, ela aceitou o corpo dela, entendeu as modelagens que favorecem esse corpo. Às vezes ela está usando só as modelagens erradas. Entendeu? Então, nessa parte do estilo, a gente consegue realmente entender isso, fazer esse autoconhecimento. Quais os elementos básicos que tem de um processo de cuidar da imagem? Você falou basicamente agora sobre roupa, sobre estilo, sobre cores, sobre linhas, sobre, talvez não falou, mas alfaiataria, o mais formal, menos formal, conforme o ambiente, claro, conforme a necessidade da pessoa. Sim. No meu caso seria assim, eu quero fazer uma revisão geral. Para eu atuar em palco, em palestras, causando boa impressão, e assim, um ar de modernidade, sem também ser taxado ou chamado de ridículo. Porque acho que o exagero também passa a ser negativo, né? Sim. Chegar lá assim, com o cabelo espetado, tipo... Um artista que tem, não é meu caso, conservador, idade, esse tipo de coisa, também acho que pesa bastante. Sim. Na hora da pessoa causar um cabelo amarelo, cor-de-rosa, acho que não vai ficar bem para mim, né? Sim. Mas é uma questão pessoal. Além da roupa, o que mais? Aí entra o que? Adornos, entra o que? Você falou Tudo. agora de assim, uma aparência diante de uma TV, um rosto, uma mulher pintada, cabelo bem feito, um homem com a barba feita, esse tipo de coisa. Então, além da roupa, aparência, corte de cabelos, que mais que tem, fazendo parte, compondo assim, os elementos fundamentais de uma imagem que você trabalha. Tudo. A maquiagem fundamental, posição da maquiagem para as mulheres, por exemplo. O blush, por exemplo, sabe aquela corzinha aqui na bochecha? Mas onde você vai colocar? Tem a posição do blush, que se você colocar aqui, derruba seu rosto. Se você colocar um pouquinho mais acima, aumenta. Então, enfim, esses elementos são muito importantes. Óculos,
né? Um acessório fundamental, de impacto, dependendo ali da cor. Eu não vou correr o risco de dizer se os meus óculos são adequados, porque vai que não são, né? Ela vai falar aqui agora. Mas eu já falei que tá certinho, arrasou. Então, sapatos são muito importantes. Linhas dos sapatos, o bico fino, o bico curvo, o bico quadrado, tudo isso comunica. Tudo isso faz parte. Isso é uma questão, digamos assim, convencional em função de um padrão ou em função da própria pessoa em relação às condições todas que ela vive no dia a dia? Muito particular da pessoa. Tem sim, claro. Inconscientemente, a gente tem essas pré-definições. As pessoas já olham para você, por exemplo, já veem que você quer passar uma mensagem acessível ou não, mas isso está no inconsciente. A consultoria de imagem, ela chega para despertar esse inconsciente, trazer para o consciente. Então, o que é se vestir estratégico? É saber desses elementos, compor na imagem e atingir o seu objetivo. Saber que, isso inconscientemente eu já sei o que uns óculos curvos passam. Uns óculos mais quadrados, mais retangulares, o que eles passam? Mas estrategicamente, você sabe? Não, entendeu? As pessoas geralmente não têm essa informação. Porque cada situação também pode exigir, ou pelo que se espera, que a pessoa tenha uma certa postura, uma certa vestimento ou aparência. Por exemplo, para um vendedor, uma pessoa que está em contato com pessoas, para um palestrante, para um líder, para um líder sênior, talvez um CEO, um presidente de uma organização, ou é variável. Tanto faz um sênior se vestir de maneira mais informal, ou uma pessoa que não tem tanta senioridade, mas se vestir lá com, praticamente hoje, quase não se usa gravata, só em situações mais especiais, mas está mais formal em termos de uma roupa, um sapato de couro, ao invés de um sapato mais informal. Você sabe que é um equilíbrio. Eu estou começando um trabalho agora com, olha que interessante, um palestrante, mas ele vai numa vibe toda natural, né? Indígena, ele tem esses elementos. Então, se ele colocar um terno, uma gravata, não vai condizer, mas ele precisa passar uma autoridade, porque ele é um palestrante, ele está se tornando uma referência. Então, ele entrando numa crise, Thaís, eu não sei, o que eu faço? E tem como a gente misturar, tem como ele passar essa autoridade, mas de uma forma que não abandone também o que ele está falando, o que ele está com objetivo. Então, é muito de equilíbrio mesmo, sabe? É muito particular, mas tem um equilíbrio entre saber o que você quer, o que você gosta e o que você precisa comunicar para outra pessoa. Não existe uma receita, existe uma receita para você. Reinaldo, você tem essa receita, porque você tem essa comunicação. Eu gostei muito quando você começou a falar assim, que o primeiro passo é autoconhecimento, ou seja, então não adianta eu tentar talvez maquiar nesse sentido, né? De assim, manipular uma situação que na verdade não representa a minha essência, o meu interior, Exato. meu propósito, meu jeito, meu estilo de ser. Então o estilo começa com o jeito que a pessoa se vê e ela se percebe. Tem talvez a ver com a sua autoestima, sua intenção de causar aquela impressão que de acordo com aquela imagem que ela quer passar também. Isso mesmo. Mas mantendo acima de tudo a sua autenticidade, a sua integridade, o seu jeito de ser. Eu penso que essa é a grande força também no contexto. Você falou isso de alguma maneira, é isso mesmo? É isso, exatamente isso. Exatamente isso. É a sua autenticidade, sua identidade visual. É o seu cartão de visita, como você se apresenta. E não existe um padrão. Existe, sim, alguns elementos inconscientes, como eu falei, mas existe o que você deseja, o que você quer mostrar, o que é da sua rotina. Entendeu? Tenho que observar isso. Então, por isso é muito personalizado. Não existe um padrão de tipo, isso é elegante, isso não é. Depende. Tem gente, eu já vi na internet, conteúdos que, estampa não é elegante. Que tipo de estampa? Para uma pessoa que é super criativa, numa área de marketing, enfim, para ela a estampa faz muito sentido. Ela precisa passar essa inovação. Qual tipo de estampa que vai passar aí? Então, assim, é muito, sabe, não tem um padrãozinho, uma receitinha de book que todo mundo tem que seguir. Não, é muito particular, é muito personalizado. Vejo você apenas te observando, sem também dizer da minha admiração por você, mas é uma pessoa assim, que tem e causa logo de início boa impressão. Além da simpatia pessoal, um sorriso bonito. Obrigada. Você é uma pessoa que mostra cuidar da pele, uma pele muito bonita, com adornos adequados e também não são extravagantes, são alinhados, tem um toque de classe aqui, unhas muito bem feitas, tem assim uma combinação de cores, ou seja, é um impacto positivo que você causa. Então, além disso, o que você faz em relação a quando você orienta as pessoas, talvez assim na sua necessidade, de acordo com o estilo dela, como já falamos, mas em relação a adornos,
o que usar, o que não usar, o que fazer, o que não fazer, o que deve ser evitado a todo custo, talvez assim, vermelho, amarelo e verde, né? O vermelho é nunca, seu jeito não dá, não faça isso aí já foi, coisa antiga, etc. O amarelo que, olha, ali de acordo com a situação você pode usar, e o verde é assim, olha, por aí é um bom caminho. Porque eu estou aqui imaginando que as pessoas estejam ávidas para algumas dicas, algumas sugestões, né? E aí, de maneira geral, independente de ela me conhecer, quais seriam essas recomendações básicas, no primeiro momento? Cuidar de pele, claro, sem dúvida. Cuidar de questões de dentes bonitos, dentes bem feitos, um clareamento, talvez, questões até de asseio corporal, em relação a uma unha bem feita, questões de hálito, perfumes, cheiros, né? Exatamente, também, tudo isso comunica. Tudo isso faz parte do seu trabalho? Faz parte do meu trabalho. Eu oriento sobre tudo. Mas o que eu acho mais importante, sabia? Porque eu acho que os homens, o público masculino, é um pouco desleixado por conta disso. Eu acho que é um pouco carente, tá? Nada particular, por favor, não quero. Mas assim, eu acredito que os homens têm uma carência sobre isso, sabe? Porque às vezes não tem muitas informações na internet, até por conta de uma masculinidade um pouco tóxica, talvez. Ah, não, mas isso é muito vaidade, eu não sou assim. Não é isso que eu quero que a pessoa aguce nela. Eu quero que ela realmente tenha esse autocuidado, essa autoestima mesmo. Então, os homens, mínimo, pentear o cabelo, ou então tá com o cabelo muito falhado, não vai fazer um implante, talvez. Isso também denota algumas comunicações. Então, vou assumir a careca, vou ver o que... Vou colocar uma atenção em outro lugar, nos óculos diferentes, ou vou colocar uma barba de um formato diferente. Ter esse cuidado, assim, de minimamente pentear o cabelo. Porque eu já vi reuniões, assim, que você fala, o cara não penteou o cabelo, não deu uma ajeitadinha aqui, sabe? Mas fora isso, não é só nessas questões. Eu acho que a atenção é muito para modelagem, coisas antiquadas. Sapatos muito de bico quadrado, assim, às vezes comunicam... Não cabe mais, porque tem questões de moda também, não é? Exatamente. Não de tendência. São coisas atemporais. São coisas que... Tem coisas, claro, que vêm e vão. São clássicas que nunca saem de moda. As peças atemporais são aquelas retas que não tem muita informação na peça, sabe? Aquela coisa de, tipo, muita fivela, uma cor muito extravagante. Essas peças são fundamentais você ter no seu guarda-roupa para conectar com peças extravagantes que vão completar a sua identidade visual. Então, uma calça jeans reta para os homens e para as mulheres, perfeito. Vai combinar com muita coisa, vai ser muito versátil no seu guarda-roupa. Peças que não tem tanta informação, uma camiseta básica, branca, todo mundo tem que ter, porque compõe com outros elementos. Aí, se é uma pessoa muito clássica, ela vai colocar só uma correntinha bem discreta. Se é uma pessoa mais dramática, gosta de um peso maior na imagem, ela vai colocar uma corrente maior, mas é a camiseta branca ainda. Uma camiseta que atemporal. Eu vou fazer uma pergunta aqui que tem a ver comigo também. Eu vou te contratar para fazer o serviço e tem aí uma coisa que está me incomodando. Eu estou assim com uma protuberância. E sabe o que é? Quando eu comprei um tecido, a camiseta, e justamente nessa parte aqui da cintura, ela encolheu um pouco. Entendi. Então, as pessoas barrigudinhas que estão aí nos vendo, né, que a pessoa assim, está com uma protuberância, uma barriguinha um pouquinho acentuada, mas aí eu vou fazer o regime, vou começar segunda-feira, terça-feira, não começa, daí a pouco, no ano que vem come doce, uma cervejinha, etc., e não consegue resolver isso. Então, qual a relação que tem a moda em relação a isso, em relação à imagem da própria pessoa? Porque uma questão é do corpo. Se a pessoa vai lá, faz uma musculação, cuida de fato, faz uma alimentação adequada, então ela naturalmente vai melhorar o corpo nesse aspecto. Reduzir a barriga, porque ela vai também sentir mais à vontade, fazendo uma ginástica vai ter mais disposição, esse tipo de coisa, claro que faz parte de um conjunto, né? Com certeza. Da obra. Mas que recomendações você daria para uma pessoa que tem lá uma barriguinha? Qual seria, assim, uma saída prática para a pessoa assim, olha, está me incomodando, mas eu quero me incomodar menos com isso. Enquanto ela não resolver, enquanto não levar a sério, fazer um trabalho mais efetivo, né? De fazer a redução da barriga. Tem uma coisa que as pessoas não prestam atenção, não sei se é o seu caso, também não sei se é o seu, mas composição de tecido. Antes de comprar uma peça, tem a etiquetinha ali dentro e fala da composição. Tem um que é um vilão, porque que marca qualquer coisa que você não quer marcar. É uma informação importante, qual é? Elastano. O elastano é um grande vilão. Ele dá uma esticadinha, um stretch. Algumas pessoas falam que é stretch. Essa calça jeans tem stretch, vai ser confortável. Não é legal. Não é legal porque vai marcar o que você não quer. É aquela roupa que vai
prende, né? vai ficar justa no seu corpo. E aí você vai falar que é um problema do seu corpo. Então, por exemplo, um jeans. Tem vários jeans que tem elastano. Então, vamos pegar um jeans 100% algodão. E, mas Thaís, eu uso 42 a numeração. E aí eu não quero usar o 44, mas compra o 44. Não se apegue só à numeração. Compra o número maior, mas que vai cair melhor no seu corpo. Não é porque fechou que vai servir. Bom, entendeu? É o caimento. O paletó, assim, temos lá que diminuíram de tamanho com o tempo, não consigo mais fechar. Mas assim, então o problema não é o paletó, é deixar mais largo um pouquinho, não tem problema. Um pouquinho não tem problema, faz o ajuste onde precisa, que onde é necessário. Também, né? Exatamente. Depende da comunicação, porque tem pessoas que gostam de roupas bem largas e que isso é uma identidade visual da pessoa. Mas é um lance bom, é uma dica boa ali. Presta atenção no elastano. Se tiver muito em composição ali de 15%, mais que 5%, eu não recomendo muito não, porque vai marcar o que você não quer. Então, essas roupas que esticam muito, principalmente jeans e calças, não vão favorecer. Vai mostrar a barriguinha, a pessoa, vestidos de malha, geralmente. Porque é confortável. Realmente dá uma mobilidade melhor. Mas você pode pegar um número maior que vai te dar essa mobilidade, vai te dar esse conforto e que não vai marcar o que você não quer. É só a modelagem correta. Tem uma série claro, diversidade, função de primeira mulher, faixa etária, penso que tem também diferença. Uma menina, uma jovenzinha, então deve ter todo um estilo. Mas pessoas, por exemplo, com uma certa idade, usando uma saia mais curta, talvez não seja tão adequada no contexto geral. Então, conforme a idade, também deve ter uma orientação específica. Em termos de cores, gostaria que você falasse um pouquinho de cores, Thaís. Cores, vamos lá, pessoas mais claras, que cores seriam as melhores, as que devem ser evitadas? Dentro daquele lado vermelho, o verde e o amarelo? Então tem muito disso. A premissa da coloração pessoal, trazendo um pouquinho mais do teórico aqui, é repetirmos as cores que nós temos na beleza. Então, por exemplo... Repetirmos as cores que nós temos na beleza. Você é bonito com que, né? Cada um tem uma beleza. Exatamente. No espelho e fala, sou horrível. Não, todo mundo tem a sua beleza. Exatamente. Qualquer que seja ele, a cor da pele, o jeito, o estilo, a característica, ou seja, então... Quais são os elementos da sua própria beleza? O que você mais gosta em você, o que as pessoas admiram em você? O seu sorriso, a sua gentileza, o seu olhar bondoso, o cuidado que você tem, os seus cabelos, o seu tipo, sei lá, enfim. Todos nós temos características que as pessoas gostam e que nós mesmos gostamos, na verdade. Sim. E qual a relação da cor com isso? Então, quando, por exemplo, a minha beleza, eu tenho uma pele clara, meus olhos são bem escuros, praticamente pretos, meu cabelo também é bem escuro, praticamente preto. Então, repetindo as cores que eu tenho na minha beleza, o branco e o preto vai ficar muito bonito em mim. Porque eu tenho cabelo escuro, meus olhos são escuros, minha pele é bem clarinha. Então, é uma orientação. Pessoa bem clarinha. A pele clara, o olho é claro. Pessoa loira de pele clara. O cabelo é claro, claros, exatamente. Tudo claro. Ela não tem preto na beleza dela. Então, consequentemente, o preto não vai ficar muito bem nela. Vai deixar ela com uma imagem mais carregada. Contraste, não seria contraste. Exato. As pessoas levam em consideração o contraste. Você é muito clarinha, você tem que usar roupa escura. Mas não é essa a premissa da coloração pessoal. A gente tem que repetir as cores que nós temos na beleza. E isso é ciência mesmo. Tá contando um segredinho aqui pra gente. Valioso, tá? Muito valioso. Então, a gente tem que prestar atenção no que nós temos na beleza e testar mesmo. Então, provavelmente, dando essa dica, a pessoa que é, por exemplo, mais amarelada, um cabelo mais castanho, um olho verde, mel, ou seja, as cores mais terrosas que ela tem na beleza vão ficar mais bonitas nela, um marrom, um verde musgo. Então, é fazer esses testes. Então, a gente repete o que nós temos na nossa beleza. E isso deixa a gente com aquela impressão mais iluminada, como se a gente tivesse passado uma maquiagem. A coloração pessoal faz isso. Quando você coloca uma cor que está na sua paleta, que te deixa mais bonita, faz com que você pareça que tenha passado uma maquiagem sem passar maquiagem. Olha só. É muito interessante, muito interessante. O interessante é o impacto que isso gera. Porque se a pessoa não tem nem noção, como é que ela vai saber como fazer isso, né? Exatamente. A importância de uma pessoa especializada que estudou, conheceu e foi a fundo para poder dar naturalmente a sua orientação e cobrar para fazer isso, claro. É natural. Exatamente. É um trabalho que você faz. Sim, e muito profundo, inclusive. Quais são os seus principais clientes que você tem atendido? Que tipo de pessoas te procuram? Para as quais pessoas você tem prestado mais serviço? Você acabou de falar que está fazendo um trabalho com um palestrante, que tem uma condição assim mais natural, uma questão mais indígena, mas além desse tipo de pessoa, que outras pessoas te procuram?
Eu tenho observado que cada ano aparece um público maior. Ano passado foram de mulheres que tiveram filho recentemente e elas não se identificaram mais com o estilo de antes de ter filho. Thaís, com filho agora a minha rotina é totalmente outra, a minha comunicação é outra, eu tô totalmente diferente aqui. O que eu posso fazer para melhorar? Eu quero me encontrar, eu não me encontro mais. Então foi muito legal porque foram as ou grávidas ou recém-mães ali. Esse ano foram os homens me procuraram muito, especialmente professores. Mas é muito diverso, sabia? Tem, assim, nessas nuances, como eu disse, mas é muito diverso. Eu atendo tanto pessoas que querem se posicionar melhor no mercado de trabalho, ou pessoas que começaram a empreender e querem causar um impacto melhor para o cliente, querem faturar mais, obviamente, todo mundo quer, claro. Mas e a imagem é uma grande aliada a isso. E pessoas que se posicionam melhor na internet. Thaís, estou fazendo muitos vídeos e tal, eu estou vendo que essa cor não tá legal em mim, não tá conectando, o que eu posso fazer? São serviços isolados, né, que eu vendo, assim, dependendo da pessoa ali. Thaís, eu tenho o meu estilo definido, tá tudo certinho, eu sei das cores que mais harmonizam comigo, mas eu quero versatilizar melhor meu guarda-roupa, eu faço as mesmas combinações. Eu sempre uso essa blusa com essa calça, eu não tenho uma versatilidade ali no meu guarda-roupa. Isso é importante. Podemos, sim, repetir roupa, não é que não podemos, mas é melhor que a gente não repita os looks. Uma pessoa que quer reformular o seu guarda-roupa, ele precisa ter muita roupa? Não, de jeito nenhum. Precisa do certo, não é quantidade, é qualidade. Como e qualidade não significa marca. Por exemplo, teria uma ideia genérica em termos de quantidade de camisetas, de calças, de camisas sociais, de sapatos? É difícil mais falar. Ou menos assim. Mas, poxa, por exemplo... Precisa ter muito, sei lá, tem assim... Tem gente que tem, assim, não tem mais espaço, né, para guardar roupas. Nossa, isso. Não usa nenhuma, só uma de vez em quando. E normalmente repete aquelas que ela mais gosta. Não, a maioria... Então, voltando ao que você falou, não precisa talvez ter tanta roupa, mas uma quantidade, combinações, porque com poucas roupas, com muitas combinações, você passa a ter vários estilos e vários visuais diferentes. Não exatamente, exatamente. Sabe o que eu mais percebo? As pessoas não têm peças que são atemporais, como eu disse. Então elas têm as peças que elas acham bonita, estampada, com bordadinho, um babadinho, e geralmente essa peça não vai combinar muito com a calça que ela também comprou, que tem bordadinho, que tem estampa. Então não tem versatilidade. Se a gente tiver pelo menos 5 peças atemporais que conectem bem ali no nosso guarda-roupa, a gente já tem pelo menos 15 looks. Olha só. Entendeu? E aí pelos elementos, os óculos, brincos, aí a gente coloca a sua identidade visual, um brinco diferente, um brinco mais discreto, enfim, depende muito. Ou sem brinco nenhum. Ou sem brinco nenhum, exatamente. Tem pessoas que não gostam, ou a religião às vezes não permite, enfim. Então tem várias vertentes, mas assim, o que eu diria mesmo, se você tem pelo menos 10 peças atemporais, peças que são de lavagem simples, são cores também mais neutras, vamos dizer assim, seria legal, porque aí você tem pelo menos 30 looks, que uma conversa com a outra, entende? Meio que matemática mesmo. Thaís, joias, quase joias, né? E também bijuterias. Joias, depois tem outra categoria que é... Semijoias? Semijoias e bijuterias. Qual a distinção, o que fazer, o que não fazer? Alguma recomendação sobre isso? Depende muito, até questões de durabilidade. Então, as semijoias são um intermediário ali que são bem legais, porque você não investe muito alto como em joias, por exemplo, tem gente que não tem esse poder aquisitivo, mas quer se apresentar bem e a bijuteria talvez não vá durar tanto. Porque a bijuteria é lata, né, pintada ali e tal, usa 2 vezes, já não tá com uma aparência muito boa. A semijoia é um caminho legal para você investir, porque é um meio termo bacana e que vai ter uma durabilidade boa. Joia tem um impacto, né? O ideal seria joia, né? Diamante, brinco de ouro, anel de ouro. Tem esse impacto. Tantos quilates, aquele. Mas hoje também, né? Como... É meio arriscado. Exatamente. Então, assim, é pensar na durabilidade. Você está fazendo um investimento e não é para você descartar em 2 meses. É para você realmente utilizar aquela peça um bom tempo, né? É o seu dinheiro. Eu estou mexendo com... A consultoria de imagem, na verdade, mexe com dinheiro e com tempo, né? Então... A consultoria de imagem, na verdade, mexe com dinheiro e com tempo. O que quer dizer isso? Eu ajudo você a otimizar melhor a sua rotina através do tempo que você abre o seu guarda-roupa e não sabe o que vai colocar. Aí fica lá, essa aqui ficou boa, não ficou boa. Aí junta na cama aquele montão de coisas e não tem nada para vestir. Coisa, né? Exato. Vou assim mesmo. Aí vai assim mesmo. Olha o sentimento que ela já vai. Ficou estressada ou estressado. Quer saber?
Ah, vai assim. Irritada ainda, né? Então, aí já vai no evento com esse clima. Eu, pelo menos, ajudo. Um dos meus serviços é a montagem de looks. Então, eu faço a montagem, já deixo certinho em um PDF. Tem uma orientação teórica, uma parte teórica, depois tem assim uma orientação prática, depois assim você vai ver o guarda-roupa da pessoa, tira tudo do guarda-roupa, vamos lá. Isso aqui metade, isso aqui já pode jogar fora, descarta. Outra metade, vamos pensar. Aí joga mais outra metade da metade. No fio que sobra... Só isso daqui, ela vai jogar tudo fora. Ou do que sobra, vamos ver aquilo que serve ainda. Né? Exatamente. Então. Não, e você sabe que tem muitas pessoas que, nossa, na etiqueta, a pessoa comprou errado. Olha a falta de autoconhecimento. Comprou totalmente, ficou na etiqueta e não usou. Tem 2 anos que eu tô aí. Você acabou de falar de um tecido que talvez deva ser evitado. Exatamente, elastano, exatamente. É uma dica interessante. E a pessoa às vezes não sabe por que eu comprei. Ah, nem sei. Fez uma magia do provador. O provador ficou lindo. Era barato, fui para aproveitar a economia. Fui lá no 25 de março. Então, exatamente. Uma reflexão muito boa também, sabe qual é? Se não estivesse na promoção, eu compraria? Tá. Se for 25 de março, tem coisas boas que as pessoas... Porque eu escuto muito. Uma pessoa que fala, não, onde você comprou? Nossa, foi em qual shopping? Não, fui na 25 de março. Quer dizer, então tem lugares assim que vendem mais barato, cara, não é coisas boas? Sim. Que as pessoas fazem uma composição? Sim, em Não todo é lugar. Pecado, não é... Não, gente, não, pelo amor de Deus. Uhum. E assim... todos os lugares têm coisas boas e ruins, é você ter esse conhecimento. Eu ensino nesse conhecimento. Tem eu não sei se eu posso falar, mas enfim, é um aplicativo um pouco polêmico. Aqui você pode falar o que você quiser. Ótimo, O adoro. que a pessoa, olha, na verdade assim, a gente fala o que a gente quer aqui, só que o que você vai interpretar, então leve em consideração. Ela falando no contexto, mas e talvez seja uma questão que você também pense da mesma maneira. E tá tudo bem se não pensar. Porque assim, a moda, ela carrega também aquela fast fashion, sustentabilidade, né? Então a gente percebe que a gente tem que colocar ali nas pessoas, né, uma quantidade de roupas e a pessoa recicla, compra muito, consumista e tal. E a sustentabilidade nisso, né? As costureiras lá fazendo, os tecidos, o que vai, né, que vai ser reaproveitado ou não. Então tem que ter essa noção também. E tem uma ultra fast fashion, que é um aplicativo da Shein, que é uma polêmica, mas são roupas que são modelagens legais, atemporais e atuais. Então tem algumas peças lá bem bacanas, num preço um pouco mais acessível para uma pessoa que não tem um orçamento para investir numa roupa que seja um pouco mais cara, mas que ainda vai se apresentar bem. Então entrou nessa polêmica, tipo, é uma ultra fast fashion, ou seja, não tem... Pode ter um trabalho escravo, pode ter, né? Não estou confirmando, pode ter um trabalho escravo. A consciência, a sustentabilidade disso também não existe, mas se tornou acessível, por outro lado, para as pessoas se apresentarem bem também com roupas legais, com roupas modernas. Então, eu já fiz... É um assunto bem atual e bem moderno, na questão de ESG, questão de meio ambiente, questão de pessoas e também aspecto de ética, de valores, não é? Exatamente. E aí, então, é um equilíbrio também. Eu já fiz um personal shopper, que é um dos serviços que eu ajudo a pessoa a comprar, nesse aplicativo, na Shein. Que é uma coisa que na minha vertente de sustentabilidade, tipo, eu sou muito a favor do brechó, eu gosto muito dessa reciclagem. Na minha vertente, a Shein não seria tão legal, mas assim, tem coisas boas na Shein. Tem coisas muito ruins, que a durabilidade vai ser, tipo, a primeira lavagem já perdeu. Então, ela perdeu dinheiro e perdeu também a sustentabilidade daquele... Só para ter achei seriam essas lojas chinesas com muita informação, baratíssimos, né? Isso, mas dentro desse aplicativo existe coisa boa. Então, eu fiz assim, eu extraí o melhor que eu podia dali. Vi o tecido, composição, falei, não, isso aqui vai ser durável. Então, em todos os lugares tem coisas boas e coisas ruins. É o conhecimento. E eu transmito isso também para o meu cliente, né? O conhecimento que ele tem que ter antes de adquirir uma peça. É isso, nós lidamos aqui com comunicação. Nossa empresa, nosso trabalho é relacionado à comunicação. Estamos há 40 anos e daqui nós treinamos muitas pessoas. Mais de 120 mil pessoas passaram aqui pelos nossos treinamentos. E hoje tenho trabalhado muito em consultoria para pessoas que desejam ser palestrantes ou aprimorar em função talvez de novas responsabilidades, novas atribuições profissionais, habilidade de comunicação para eventualmente participação em congressos, seminários, eventos, nos quais a pessoa tem que proferir palestras, tem que brilhar no cenário, às vezes em conversas governamentais e até em nível internacional. Então, é claro, sempre existe uma preocupação de a pessoa causar boa impressão. No seu entendimento, o que é que causa uma boa impressão no aspecto da comunicação da pessoa? Vinculado a tudo que você falou até agora, em relação à roupa, aparência, elegância, estilo, maquiagem, cabelo, seio corporal, etc.
Além da pessoa ter esse conhecimento, ela precisa... A postura, né, dela ali em relação... Quando ela coloca uma roupa, automaticamente ela vai se sentir mais autoconfiante. Então, aquela autoconfiança vem muito da roupa. A gente estava falando disso, né? Quando você tá uma roupa inadequada, você fica meio envergonhado. Então, o que me causa, tá? Bem particular, uma boa impressão que eu vejo uma pessoa e falo, nossa, é uma pessoa que sabe o que tá fazendo. Entendeu? Uma pessoa que tá alinhada ali. Harmonia de cores. Igual essa boa impressão que eu te causei. Entendeu? Claro, baseado no que ela deseja. Sempre baseado no que ela deseja transmitir. A boa impressão é aquela postura mesmo, da pessoa que não se encolhe. E aí, consequentemente, quando ela já se mostra, assim, ela se aparece, sim, a gente já percebe que ela tá sabendo o que ela tá fazendo, o que ela tá falando. E muitas vezes eu vejo a pessoa conversando ali, tipo, o primeiro impacto com ela não deu não sei, pra mim, falou, essa pessoa não sabe o que ela tá fazendo, aí eu não dou muita credibilidade. Nós fazemos isso o tempo todo. Nosso cérebro julga, a gente pode não falar, mas nós julgamos. E aí, quando eu converso 10 minutos com a pessoa, eu falo, nossa, ela tem muito conhecimento, ela tem muito potencial, e ela não passou na imagem dela. Olha só que curioso isso, né? Eu costumo dizer assim, de que adianta a pessoa ter tanto potencial, conhecimento, experiência, cultura, tradições, ou seja, leu muitos livros, milhares de livros, só que na hora de falar, até fala bem, mas a imagem que ela passa não está congruente. Exato. Então, às vezes, um pequeno detalhe é como na comunicação. Às vezes, uma pessoa fala devagar ou depressa demais, pronto, já destruiu. Há pessoas que não têm boa dicção. Blá, 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 blá. Eu não entendi o que você disse. E a pessoa, então, daí a pouco aprende, trabalha a voz, daí a pouco começa a pronunciar bem os sons das sílabas e das palavras, e a fala fica clara. Uma pessoa que fala de forma linear, daí a pouco está fazendo variações de voz, dando vida à fala. Uma pessoa que não faz um gesto, daí a pouco está fazendo um gesto, falando das pessoas, envolvendo as pessoas, falando de si, do passado, uma coisa que não tem interesse. Primeiro e segundo são 5, ou seja, elementos, são comunicação corporal, ou seja, é um conjunto da obra que faz com que, de fato, a beleza aflore. E nem sempre se destaca um ponto. Agora, se tem um ponto fora da curva, ou seja, algum ponto que não está legal, esse chama atenção. Exatamente. Esse é um ponto que é negativo. Aquilo, as pessoas ficam prestando atenção naquela falta daquele botão aberto numa roupa. Uma linha. Um decote um pouquinho acentuado. Exatamente. Pode ser que não seja mais adequado naquele contexto, naquele momento. Exato. E pronto. Então a comunicação já foi para um segundo plano. Roupa muito justa. Roupa muito justa. Roupa ajustada é diferente de justa. Ajustada está acompanhando a linha do seu corpo. Ajustada é diferente de roupa justa. São detalhes, são aquelas preciosidades. Exatamente, porque a ajustada acompanha a linha do seu corpo ali de uma forma, né, legal, harmoniosa. Tudo é harmonia, né? Tudo é harmonia, tudo é muito, tipo, o visual ali, você vê, né? É arquitetura também, design de interiores ali, você vê, nossa, que ambiente bonito. É a pessoa, eu sou uma arquiteta da imagem. Thaís, vamos imaginar assim, que esteja aqui com a gente, aqui uma pessoa que, puxa vida, eu preciso disso. Seria tão bom se eu tivesse uma consultoria de imagem, em relação a cores, em relação a tipo de roupa, porque, cara, eu não estou cuidando de mim de forma adequada, eu sinto que, parece que eu sou lá uma pessoazinha muito inferior em relação àquilo que, de fato, eu percebo que sou, na verdade, na minha essência. O que fazer, então? Como é que a pessoa pode, por exemplo, te consultar, te contratar, como é que funciona isso? É claro que aqui eu pedi que você deixe o seu contato com as pessoas que estiverem interessadas. Por que não? É o tipo da coisa assim, por que não? Né? Exatamente. E por que não? Sim, pergunto eu e também para mim mesmo. Por que não? Né? Já que é o momento talvez de fazer alguma coisa assim. Mas como é que funciona o trabalho? As etapas do trabalho, mais ou menos uma ideia de valores, só para a pessoa também, peraí. Sim. Mas não cabe no meu bolso. Eu acredito que cabe. Não. Mas é questão de ter uma ideia inicial. E pensar que não é um gasto, né? Gasto e o dinheiro vai embora, é um investimento. Você já começa a reduzir o valor em função de sabendo que não é um gasto, é um investimento que você faz em você e na sua vida. E vai retornar. Todo investimento retorna. E vai retornar. Então, o meu principal canal é o Instagram. Lá no Instagram a pessoa tem contato diretamente comigo, pela mensagem no Instagram ou pelo WhatsApp. Thaís Galvão, TH? É TG Consultoria de Imagem. TG Consultoria de Imagens. Exatamente. Direto, Consultoria de Imagem. De imagem, exatamente. TG Consultoria de Imagem. Então lá, lá, Instagram. Exatamente. Na bio ali da minha biografia do Instagram, tem lá um link que você já vai agendar um bate-papo comigo, que eu gosto de deixar esse canal aberto. Para 15 minutos, 20 minutos, eu entender minimamente de você. Eu preciso entender para te oferecer o melhor serviço. Não é tipo, eu quero fazer
é só isso aqui, mas às vezes você precisa de outra vertente também. Então eu consigo ajudar, né, a identificar o diagnóstico então, do melhor serviço. Se você quiser, já se coloca à disposição para uma conversa de uns 20 minutos. Exatamente. Já tem todo mundo. O que a pessoa quer, o que ela precisa. Você tem algum questionário, alguma informação, ou é só na conversa que você... Na conversa mesmo, na conversa. Eu de anotar mesmo, eu sou um pouco dessa parte também. Gosto de anotar da pessoa, entender qual que é a situação da vida dela, o que ela precisa de fato. Em torno à minha consultoria de imagem, os 4 encontros presenciais, essa imersão, vamos dizer assim, né, da pessoa saber se vestir, aprender a se vestir melhor, tanto para o momento profissional e casual, tá? Tem muitas pessoas que têm uma vertente mais business, né, mais profissional. O meu é casual também, porque na nossa vida... Festas, vida social. Exatamente. Às vezes vai um happy hour com um cliente. Ai, o que eu vou colocar? Né? Para ser adequado ali no ambiente, também para passar uma acessibilidade, não precisa ser tão formal agora. Então, eu também dou essa orientação. É ajudar, de modo geral, né, a se vestir melhor, se apresentar melhor. Em torno ali, o valor é em torno de 4 a 5 mil reais, essa meus encontros, né, essa imersão. Mas, para as pessoas que, tipo, putz, eu tenho essa necessidade muito grande. Só que eu não consigo, Thaís, agora nesse orçamento eu não consigo fazer esse investimento. Eu criei um curso na Hotmart. É um guia prático para se vestir melhor. Então, é um guia de 5 módulos, bem rápidos, tá? Não são muito grandes e tudo mais. Não, é bem dinâmico, com práticas mesmo que você pode já mudar a sua imagem com o que você tem no seu guarda-roupa. Com dicas bem práticas mesmo, que vão te ajudar a se apresentar melhor. Entendo. Entendeu? E é um valor muito acessível, de R$ 297. Então, R$ 297 reais? Exatamente. O curso? O curso. Pode ser um primeiro passo de alguém depois que queira, porque aí vai ficar com tanta vontade, vai querer te conhecer. Exatamente. Porque ali... ali... a pessoa acessa esse curso? Pela minha plataforma no Instagram também. Plataforma tem? Tem. Fala sobre e eu curso. tenho, exatamente. Guia prático para... se vestir melhor. Se vestir melhor. É um guia prático mesmo, é maravilhoso, é o meu xodózinho. Mas assim, é uma coisa geral, tá? São módulos gerais, mas que a pessoa já vai conseguir se identificar através de linhas, tecidos, eu falo de tudo, modelagens, barra de calça. Nossa, a barra da calça, a pessoa não sabe fazer mesmo. Eu percebo que as pessoas não sabem. Então, e muda totalmente a calça, a sua presença. Não, é impressionante. E eu ensino todas essas técnicas, vamos dizer assim. Mas de uma forma muito legal, muito leve. Eu acho que a pessoa já conseguiu perceber que eu sou uma pessoa mais leve, mais divertida. No meu Instagram também vai conseguir perceber isso. E assim, né? É muito esperta. Ela falou assim, nossa, Reinaldo, olha só que coisa interessante, né? Você está muito bem vestido. Aí ela complementa, parecida comigo. Parecido comigo. Nós estamos harmoniosos aqui, ó, na paleta. Tá ótimo. Sem combinar nem nada. De repente chega assim. Mas então tá. Exatamente. Ô Thaís, olha, que simpatia. Olha, vontade de conversar com você há muito tempo. Eu também. Acabou, não? Muita informação. Estamos, olha, 50 minutos estamos aqui juntos. Caramba, que legal. Passou. O tempo passa. Lembra assim? Tinha o tempo passa. 45 minutos do segundo tempo e tal. Tem um locutor que falava assim. E o tempo, não sei o nome do locutor agora. É tão bom. E no futebol. Tá. A minha consultoria é assim, tá vendo? Às vezes a pessoa fala, nossa, passou essas 3 horas, meu Deus. Mas além de um papo gostoso, agradável, a pessoa sai de forma diferente. Porque o nosso trabalho é de transformação. A pessoa entra de um jeito e, claro, é esperado que ela saia de outro jeito. Quando faço uma mentoria, um curso de comunicação, é natural que a pessoa saia lá falante, com a estruturação do pensamento. São 7 dimensões que a gente usa na nossa comunicação. Primeiro, uma que você falou aqui agora, que é base também do nosso trabalho de comunicação, que é a comunicação intrapessoal, que tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com vinculação e consciência do propósito de vida, com os valores fundamentais, com a visão, com os compromissos, com a sua forma de perceber as suas próprias crenças e, por que não, assim, a sua maneira de levar adiante a sua própria vida. Se eu não estou bem, o que eu posso fazer para melhorar a mim mesmo? Né? Estar com autoestima elevada, me conhecendo melhor e percebendo as minhas qualidades. Depois, no segundo momento, a comunicação interpessoal. Vivemos num mundo de sociedade e relacionamento. Zoon comunicou, ou seja, somos animais políticos e nós vivemos em sociedade. Então, causar boa impressão, e você falou uma coisa importante aqui no momento, a pessoa tem alguns segundos para causar aquela primeira impressão. Se de fato eu já causo boa impressão de chegada, é natural que eu abra ali uma perspectiva muito ampla em termos de empregabilidade, em termos de vida social, em termos de relacionamentos,
de paquera, em termos de, enfim, quem está na pista, aí percebe que isso é importante. Sim. É verdade? E que está para chegar na pista de novo também, opa, começa a se preocupar com isso. Vai que vai saber lá na frente. Outra dimensão é a voz. O quão importante é a nossa voz, variações de volume, tonalidade, velocidade, pausas, ritmo, cadência, ou seja, quantos elementos há em relação à nossa voz. Em relação ao nosso corpo, a nossa aparência, aí que é uma questão de classe, de toques de elegância, o que fazer, o que não fazer, adorno, aparência, elegância, estilo, o jeito que nós nos mostramos para o mundo. Quer queiramos ou não, nós somos percebidos e avaliados pela nossa aparência. Somos um mundo visual. Se eu cuido do meu visual, é natural que as pessoas também vão perceber, poxa, gostei. Nossa, que imagem boa, que pessoa legal, que pessoa sorridente, que pessoa amável, que pessoa gentil. Que sensação boa, porque tudo isso reflete naturalmente na nossa percepção e, obviamente, na nossa sensação também. Depois, outra dimensão tem a parte técnica, toda a parafernália eletrônica, conjunto, plataformas, ou seja, toda uma parte de iluminação, recursos, tal, imagem, ou seja, tudo isso faz parte da nossa imagem pessoal também, que são um dos seus pontos fortes. Com certeza. Depois, isso também é a parte intelectual, a dimensão intelectual, que tem a ver com a linha do pensamento, tem a ver com o começo, meio e fim de uma apresentação, tem a ver com vocabulário, com gramática, com a eliminação de vícios de linguagem, tem a ver com uma fala limpa, de forma objetiva e causando boa impressão em relação à parte da intelectualidade. Tem a ver com cultura, conhecimento, experiência de vida, etc. E por último, na sétima dimensão, fala da comunicação na dimensão espiritual, que hoje falamos em ESG, mas na verdade tem a ver com a essência da pessoa. Tem a ver com os valores fundamentais, com o caráter, com a credibilidade gerada pela sua confiança que ela tem em si mesma e a confiança que ela inspira também nas outras pessoas. A questão de valores fundamentais pelos quais a pessoa pauta a sua vida. E também pensando no legado. O que eu vou deixar quando eu deixar esse mundo? Vou lá para o andar de cima, de preferência. Né? E o que deixo aqui como o rastro da minha existência, da minha vida, da minha passagem sobre esse planeta, dessa nave espacial chamada planeta Terra, como eu gosto de dizer. Então, que bom que você está fazendo um trabalho bonito, ajudando muitas pessoas no processo de autoconhecimento, de causar boa impressão, de perceber o quão importante ela trilhar pela vida e deixando um rastro perfumado, positivo por onde passa. Legal. O seu trabalho é a sua missão, Sim. servir às pessoas. Então, parabéns pelo trabalho que faz, parabéns por você ser quem você é, do jeito que você é. Obrigada. É um prazer em tê-la aqui no nosso programa. O prazer é meu, que conexão maravilhosa. Você deixa um Adorei. recado aí mais específico para quem está nos assistindo? Nossa, Fique à vontade. tem uma frase que eu gosto bastante, acho que você vai gostar também. Vista-se não só para ser visto, mas também para ser lembrado. Então é muito importante, né? Você passa ali, olha... Olha só que interessante. Vista-se não só para ser visto, mas também para ser lembrado. De preferência para alguém que você goste, que te lembre de você. Né? Nossa. Eu, por exemplo, né, nos grupos que eu participo, as pessoas sempre reparam em alguma coisa. Claro, né? É estratégia. Então, as pessoas reparam em alguma coisa que eu utilizei. E os meus clientes também têm muito isso. Nossa, você mudou, você emagreceu. O que aconteceu? O que vem indagando, né? E pra mim, elas também reparam nos elementos que eu utilizo, brincos e tal, que são pontos que eu gosto de chamar a atenção. E é muito legal, porque as pessoas lembram de mim. Aquela menina, às vezes, não lembram do nome. Aquela menina que tava com aqueles óculos diferentes. E, CG. Exatamente. E aí já... encaminho. Então, assim, não é minha essa frase, tá? Deixando a autoria ali pra... Eu vi essa frase e eu achei sensacional e eu trago isso. Porque é justamente isso, você ser lembrado. Eu vou usar isso aqui de outra forma. Fale bem, que não para que você apenas seja visto, mas é para que você seja lembrado. Também, aí também encaixa demais, é isso. Eu não quero tirar o prazer e o sabor da sua frase, que é magnífica. Não. Eu gosto de uma frase assim... Um bom palestrante não é aquele que faz as pessoas saírem pensando no palestrante, que deu show, enfim, fez uma série de piruletas e tal. Não, as pessoas saem pensando nelas. Eu penso que esse é o grande lance daquilo que você faz. É claro que você dá um bom exemplo, mostrando quem você é, da maneira como você fala, na finesse, na educação que você demonstra ter, do seu jeito de ser, do seu estilo. Claro que seria um bom exemplo em princípio. Mas as pessoas saem pensando nelas. Como eu espero que você também saia daqui pensando em você. O que ela te causou como reflexão? Você se veste bem? Até que ponto que vale a pena esse investimento? Até que ponto que reclamamos da vida, não dá certo? O que você está fazendo em relação a isso para mudar a impressão que as pessoas têm sobre você? Eu sei que isso custa um pouco de esforço, tempo, às vezes até um investimento financeiro, e por que não
A gente compra muitas das coisas, nem sempre das coisas que nós compramos nós tiramos um bom proveito. Eu entendo que o investimento na gente mesmo, sem dúvida, que é um bom, como você disse, um investimento, não é custo. Porque investimento, você faz investimento, mas você recebe de volta o retorno do seu esforço, do seu investimento. Exatamente. Gostei muito que você disse isso também. É muito importante levar isso em consideração. Vai voltar. Vai voltar. E é a sua imagem. Eu espero que você volte aqui para também contribuir em outro momento com tantas outras informações úteis e importantes para todos nós. Quero muito. Obrigado, Tesla. Obrigada, viu? Adorei. Muito obrigada, gente. E para você que esteve com a gente até agora, muito agradecido pela sua participação. Espero que tenha de fato gostado. Se quiser entrar em contato quanto a isso, ou com a gente mesmo, no nosso trabalho de comunicação, fique à vontade. Indique o nosso trabalho, enfim, tem lá a informação aqui embaixo para você compartilhar com outras pessoas que você viu que vão se beneficiar com essas informações tão úteis, tão importantes para você, para a sua carreira e, por que não, para a sua vida de maneira geral. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.